Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala agora é Nácio Figueiredo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que hoje vamos falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Hoje temos a participação de Mário de Andrade, Enzo Serrati, Pedro Pina, Ana Luísa e Luiz Felipe. Aproveitem! Bom, para entendermos o que foi que causou a Segunda Guerra Mundial, temos que analisar desde antes, mais precisamente após o desfecho da Primeira Guerra. Após o grande confronto da Primeira Guerra Mundial, foi deixado para trás várias sequelas dos países da época, como uma situação desesperadora econômica e moral, foi recorrida a um método na época, que foi a Conferência de Paris, onde havia como objetivo terminar a guerra de forma mais formal, decidir o que aconteceria com os países vitoriosos e os derrotados. Assim, foi criado o Tratado de Versalhes, um dos maiores motivos da Segunda Guerra Mundial ter atingido o mundo. Há um grande descontentamento por parte da Alemanha, que na época seria conhecida como a República de Weimar. Foi punida severamente com grandes limitações financeiras, principalmente militares, indenizações, impedimento de expansão militar, repartimento de 1/8 de suas terras e a culpa, entre aspas, de ter feito acontecer a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso com a finalidade de evitar que ela se tornasse uma potência militar e econômica novamente. Para que não houvesse mais confronto, o resultado é uma relação de paz, entre aspas. Após o tratado, a Alemanha entra em uma profunda crise econômica por sua necessidade de pagar a indenização aos países vitoriosos. A França fazia exigências em relação à Alemanha, sua necessidade de reparação de guerra, sobre a forma de dinheiro e carvão e a desmilitarização da Renânia alemã, com a ideia de que impedisse a Alemanha de realizar ataques futuros. Uma delas consistia em a exigência da posse de suprimentos de carvão da Alemanha, para que fosse feita a compensação de suas perdas causadas por ataques alemãos. A reparação da guerra foi necessária para o restabelecimento da economia francesa, porém, foi considerada pela Alemanha como algo injusto e vista como insulto. Essas circunstâncias deixaram a Alemanha com ar de revanchismo entre eles e a tensão foi aumentando consideravelmente. A Itália não fica de fora a respeito da insatisfação com o Tratado de Versalhes. Em 1915, foi formado o Pacto de Londres, de forma secreta. Consistia em prometer terras para a Itália, em troca de trair a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Japão e Itália, e se aliar à Tríplice Entente, formada pela União Soviética, Inglaterra e França. Porém, durante o Tratado de Versalhes, por conta do pacto ter sido feito de forma secreta, acabou não sendo reconhecido e fez com que a Primeira Guerra apenas tenha feito a Itália sair no prejuízo. O descontentamento de principalmente Itália e Alemanha deu entrada à criação de um novo regime totalitário, o fascismo. Agora, deixe-me falar com meu amigo Mário. Após a criação do Tratado de Versalhes, nesse período entre guerras, a maioria dos países que participaram da Primeira Guerra Mundial, mesmo os vencedores, como a França e a Inglaterra, acabaram ficando com problemas, porque em uma guerra, ambos os lados saem com prejuízo, em que a perdedora Alemanha saiu mais prejudicada. Nesse mesmo período, com as nações europeias em crise, acabou surgindo um momento oportunista para o surgimento de uma nova potência comercial no mundo, os Estados Unidos da América. Com os outros países de certa forma destruídos, com o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, mesmo participando da guerra, saiu sem danos algum, e assim se aproveitou do momento para crescer comercialmente, vendendo recursos para esses países, como alimentos, ajuda financeira, materiais de construção. Dessa forma, a economia estadunidense começou a crescer exponencialmente. Se antes da guerra já era bom ser estadunidense, nesse momento era as mil maravilhas, devido aos grandes incentivos de crescimento econômico. Não à toa que nesse mesmo momento histórico, acabou surgindo o famoso American Way of Life, ou de melhor modo dizendo, o modo americano de viver, fundamentado pelo consumismo vinculado ao bem-estar dos cidadãos.
que se espalhou pelo mundo todo e que perdura até os dias de hoje. Porém, esse gosto de ser estadunidense só durou mesmo até 1929, quando ocorreu a maior crise da história do capitalismo, a Grande Depressão. Devido à superprodução que ocorria no ZEWA, vindo da exacerbada demanda vinda da Europa, ou seja, essa crise acabou sendo gerada apenas mais pela superprodução. Ao entrar em crise, o índice de desemprego foi às alturas. Muitas empresas fecharam, bancos foram à falência, um caos total no país. Não ficando de fora dessa crise, a Bolsa de Valores de Nova York comportava importantes negociações feitas pelas principais empresas do mundo e que era responsável, por exemplo, pela quase totalidade do comércio de ações feito no país, acabou também entrando nessa. Contudo, essa crise não ficou apenas nos Estados Unidos. Sim, ela se espalhou também por todo o mundo, deixando tudo um verdadeiro inferno, principalmente na Alemanha, que devido aos problemas que trouxe com o fim da Primeira Guerra, os prejuízos foram ainda maiores. Esse cenário de fraqueza fez com que Hitler e seus ideais, que na época já vinham crescendo bastante na Alemanha, acabasse alavancando de vez a sua ascensão no país. Bom, vamos começar sobre o que era a Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma organização internacional criada pelo Tratado de Versalhes em 28 de julho de 1919, quando a Conferência de Paz de Paris adotou seu pacto fundador, posteriormente inscrito em todos os tratados de paz. E vamos falar também dos objetivos que a Liga das Nações tinham que impor, que eram impedir as guerras e assegurar a paz, a partir de ações diplomáticas, de diálogos e negociações para a solução dos litígios internacionais. A Liga das Nações. Porém, ela fracassou por defeitos de origem e tal. Não dispunha de um poder executivo forte, nem contava com representantes da União Soviética e dos Estados Unidos, que era a nação do seu idealizador. O governo de Moscou também não era aceito e Washington não ingressou na organização por rejeitar o Tratado de Versalhes. Com o fracasso da Liga das Nações em evitar a guerra, revelou como ela tinha se enfraquecido. A entidade não convocou nenhuma reunião durante o conflito. Após a guerra, em 1946, foi substituída por uma nova entidade, a Organização das Nações Unidas, que é conhecida como a ONU. Obrigado a todos e fica agora com meu amigo Pedro Pina. Agora, para entendermos a ditadura nazista, devemos entender também o início do nazismo e por que o mesmo ganhou força na Alemanha. A partir de 1930, o movimento nazista de Adolf Hitler cresceu. Aproveitando-se do descontentamento popular com as crises econômica e política, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães era antidemocrático, antissemita e de um nacionalismo exaltado. Com uma pregação pseudo-revolucionária, tornou-se a maior força política em 1932, com a demissão de Franz von Papen, o último chefe de governo da República de Weimar. O presidente Hindenburg chamou Hitler para constituir um novo governo. Nomeado chanceler do Reich em 30 de janeiro de 1933, Hitler, que considerava o cargo apenas um passo para a tomada do poder absoluto, começou imediatamente a montar o sistema ditatorial, passou a abandonar seus aliados rapidamente, que permitiram sua ascensão, reservando-se plenos poderes, através de uma lei aprovada pelos partidos burgueses. Proibiu todos os grupos políticos, com exceção do seu NSDAP. O Partido Social Democrata e o Partido Comunista foram dissolvidos, e os demais forçados à autodissolução.
A partir de então, não havia instância policial ou estatal capaz de conter os distúrbios e agressões das SA, as temidas paramilitares do Partido Nacional Socialista. Qualquer tentativa de resistência era brutalmente sufocada. O regime perseguia impiedosamente, não só adversários políticos, a começar por comunistas e social-democratas, como todas as pessoas que não eram do seu agrado. Mal tomara o poder, o regime começou a pôr em prática seu programa antissemita. Passo a passo, os judeus foram destituídos de seus direitos individuais e civis, proibidos de exercer a profissão, limitados em seu direito de ir e vir, expulsos de universidades, agredidos, forçados a entregar ou vender empresas e propriedades. A perseguição política e a ausência de liberdade de expressão e informação levaram milhares de pessoas a abandonar o país. Apesar de todo o ruim que a ditadura nazista proveu ao mundo, a Alemanha em sua existência acabou por ter um grande avanço nos âmbitos militares e econômicos, para os alemães, não os judeus, que estavam muito fragilizados por conta da Primeira Guerra Mundial. Com a morte do Marechal Paul Hindenburg em 1984, Hitler acumulou também a função de presidente. Sua política militarista tomava forma e as forças armadas passaram a prestar-lhe juramento, como Der Führer. Foram declaradas extintas as restrições militares do Tratado de Versalhes, introduzindo-se o serviço militar obrigatório no país. Restabeleceu-se, assim, a soberania militar do Reich. Hitler conseguiu dinamizar novamente sua economia. Seu regime impôs uma combinação extremada de capitalismo e socialismo estatal, em que tanto os proprietários de grandes empresas como os operários se subordinavam ao controle do Estado e ao poder público totalitário. Dois planos quadrienais, iniciados em 1933-36, deram à economia um aspecto de guerra, com destaque para a produção de sintéticos. Programas de geração de empregos e a produção de armas levaram à diminuição da multidão de desempregados. O fim da crise econômica mundial favoreceu tal política. Os judeus foram sendo excluídos da vida econômica, tendo seus bens confiscados em novembro de 1938. Além da ditadura dentro da Alemanha, um ponto marcante dessa época foi a política externa imposta pela Alemanha, que acabou acarretando a Segunda Guerra Mundial. No âmbito da política externa, Hitler também conseguiu inicialmente impor seus objetivos. A pouca resistência encontrada foi fortalecendo sua posição. A assinatura de um pacto com o Reino Unido, em 1935, permitiu o rearmamento naval do país. Desmoronava, assim, todo o esquema de contenção da Alemanha, armado pelos franceses, após a Primeira Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola, em 1936, motivou um confronto entre esquerda e direita, enquanto o governo republicano foi apoiado pela União Soviética. Os rebeldes franquistas tiveram ajuda da Itália e da Alemanha. Os dois países aliaram-se em outubro do mesmo ano no eixo Roma-Berlim. Japão e Alemanha, por outro lado, haviam se unido no Pacto Anticominter, que foi criada com o intuito de ir contra a Internacional Comunista, fundada por Vladimir Lenin e pelo Partido Comunista da União Soviética, com a adesão da Itália posteriormente. Configurava-se a Tríplice Aliança, que se manteria até a Segunda Guerra Mundial. O avanço para a formação do Terceiro Reich prosseguiu em 1938. A Áustria foi anexada, representando a conquista de um dos primeiros objetivos que Hitler tinha. As potências ocidentais também permitiram que ele incorporasse ainda a região de Sudetos, na então Tchecoslováquia, em 1939, ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Oi, pessoal! Bom, eu vou falar um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola teve início em 1936 e terminou em 1939. É considerada como um ensaio geral da Segunda Guerra, pois os franquistas tiveram apoio militar dos países fascistas, a Itália e a Alemanha. Durante os anos de 1923 e 1930, o ditador Miguel Primo Rivera, ligado ao conservadorismo espanhol, governou o país. Seu regime ficou marcado pelo autoritarismo de viés nacionalista e pelas perseguições aos comunistas e anarquistas que procuravam se articular dentro da Espanha. Portanto, é considerada uma ditadura fascista, apesar de manter a monarquia. O regime foi derrubado por pressão popular em 1930. Em 1931, mais precisamente em 14 de abril, os republicanos ganharam as eleições municipais. Assim se instalou a Segunda República, tendo como presidente Niceto Alcalá Zamora.
Nesse regime foi implantada a Constituição de 1931, mais precisamente em 9 de dezembro de 1931. Esteve em vigor até o final da Guerra Civil Espanhola. A Espanha viveu um período de desordem interna entre 1931 a 1936. Niceto foi sucedido por Manuel Azaña Díaz, em fevereiro de 1936, que teve como primeiro-ministro um conhecido político socialista, Largo Caballero. Assim, houve uma crescente insatisfação com relação ao governo da Segunda República, por parte dos setores conservadores, os mesmos que apoiavam o governo de Primo Rivera. Tais setores tentaram dar um golpe de Estado e novamente implantar um governo autoritário. Contudo, a tentativa não teve êxito. Os conservadores espanhóis tiveram que enfrentar uma grande resistência de organizações anarquistas e do PCE, Partido Comunista Espanhol. Assim, formam-se as duas principais linhas de combate da Guerra Civil: a Frente Popular, forças de esquerda, que tiveram apoio da URSS, e o Movimento Nacional, grande parte das forças de direitas, liderada pelo general Francisco Franco. O fascismo italiano e o nazismo alemão serviram de apoio, referência e influência para a perspectiva política de Franco. Os nacionalistas tinham uma posição contrária ao liberalismo e à democracia. Para encerrar, irei citar algumas curiosidades sobre a Guerra Civil Espanhola. Em 17 de julho de 1936, os falangistas oficializaram o que já acontecia na prática. Ocorreu o chamado pronunciamento, nome escolhido para representar o golpe militar, ou seja, anunciaram que iriam desobedecer o governo. Afinal, o governo era do Azaña, um presidente de esquerda. Liderado pelo general José Sanjuro, dias depois desse evento, Sanjuro morreu em um acidente de avião. Muitos dizem que a morte foi planejada pelo líder Franco. E agora deixo a fala com Luiz Felipe. Bom, agora eu vou falar sobre o Pacto de Não Agressão. A segunda metade da década de 1930 foi marcada por uma enorme tensão política e econômica em todo o mundo, mas em especial na Europa. O nazismo havia ascendido ao poder em 1933 e preparava-se para a guerra, alimentando sua indústria bélica e traçando planos de dominação continental. Com base nisso, um dos mais importantes acordos foi firmado entre Hitler e o então líder absoluto da União Soviética, Joseph Stalin. Esse acordo ficou conhecido como Pacto Germano-Soviético ou Pacto de Não Agressão. O pacto foi assinado no dia 23 de agosto de 1939 pelos representantes da Alemanha e da União Soviética. Tinha como objetivo explícito a não agressão entre os dois países caso a Alemanha declarasse guerra à Inglaterra, à França ou a qualquer país das democracias europeias da época. Ou seja, a União Soviética não entraria no conflito caso ele ocorresse. Contudo, implicitamente, alemães e soviéticos acordaram um protocolo secreto que indicava o pleno interesse da União Soviética na ofensiva alemã contra os países referidos. Stalin via na estratégia agressiva de Hitler uma ponta de lança para uma eventual e posterior ação militar soviética na Europa e, consequentemente, expansão dos domínios da União Soviética. Em 1941, quando a guerra já havia tomado proporções além do continente europeu, os nazistas passaram a ter interesse nas reservas econômicas da União Soviética. Além disso, o acirramento das inúmeras divergências políticas e ideológicas entre Hitler e Stalin resultou no rompimento do pacto. A União Soviética juntou seus aliados e anos mais tarde atacou o Reich. Obrigado a todos que escutaram até aqui. Esperamos que todos tenham conseguido entender bem as causas da Segunda Guerra, de uma forma mais resumida, mais compacta. Tenham um bom dia e até a próxima.